Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que, como você sabe, é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, ali na 704, 705 Norte, e também da Prismac Turismo, que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. Fica ali no Garvey Parque Hotel, no setor hoteleiro norte. E hoje nós vamos começar falando um pouco sobre esportes, né? E para isso temos o nosso diretor de esportes aqui, né? Que é o Simplício Santos. E o Simplício está muito satisfeito, né? O Botafogo reencontrou o caminho das goleadas, passou pelo poderosíssimo Deportivo Quito, né? A gente às vezes solta essas piadas aí com os times do Equador, da Bolívia, mas quando a gente sobe a serra lá... Eles dão trabalho. Né? Eles dão trabalho. É verdade. E o Botafogo se classificou agora para a segunda fase de grupos, e vai ter também um outro adversário em Quito novamente. De novo, né? E o Botafogo caiu numa chave. Ele está olhando a colinha dele. Eu estou olhando minha colinha aqui, são muitos times. São Lourenço, da Argentina. Né? União Espanhola do Chile e o Independente Del Valle, que é de Quito. Realmente essa é uma chave da morte, né? É uma chave complicada. Né? Então, outros times aqui, tem o grupo do Flamengo, por exemplo, não é um grupo fácil. Tem o Bolívar, que é também altitude, Emelec e o León do México. Esse Emelec foi que desclassificou o Flamengo uma vez, né? Exatamente. É o momento da vingança, né? Também tem, complicado. O grupo do Grêmio também não é fácil, tem o New Old Boys da Argentina, Atlético Nacional da Colômbia e o Nacional do Uruguai. Grupos dificílimos. O mais fácil aqui foi o grupo do Atlético Mineiro, né? Que o Atlético Mineiro pegou o Nacional do Paraguai, o Zamora da Venezuela e o Santa Fé da Colômbia. Parece que dá para dar uma passeada, né? Vai se classificar, o Galo, né? Mas o resto dos times, realmente, o Cruzeiro ainda está com um grupo ainda a definir, que tem alguns jogos. Mas, enfim, essa Libertadores promete. Perfeito. E deixa eu lhe dizer uma coisa, não sei se você sabe, mas daqui a pouco, escondido, vai ter um Fla-Flu, você tá sabendo? Vai ter um Fla-Flu escondido aí. 7h30 da noite de sábado. Aliás, os ingressos caríssimos. Que isso, diz que foi a diretoria do Flamengo, né? R$100 o ingresso. Isso é publicidade enganosa, né? Quer dizer, um espetáculo ruim, né? Porque os jogadores não são lá nenhum Abrastemp, né? E a gente não sabe nem se são os times titulares. Ninguém nem sabe isso. Então é complicado. Mas esse jogo clandestino, ele está acontecendo no sábado, porque o Flamengo parece que vai viajar, vai para o México, né? Aí complica. Realmente. Rapaz, e o futebol de Brasília, Simplício? O futebol de Brasília está contratando aí vários veteranos, né? O Lopes é um deles aí. Lopes, aquele que jogou no século passado, no Palmeiras, Fluminense, Flamengo. Isso, exatamente. Eu acho que em 95 ele jogava, não era não? Exatamente. Eu não sei nem se ele estava jogando, mas enfim, aí no Gama. Eu não vejo isso com bons olhos. Eu acho que a gente tem que dar espaço para a garotada, ou no máximo para jogadores que tem ali a média de idade que dê para contribuir. Eu acho que os jogadores muito experientes acabam sobrecarregando o próprio time em termos de marcação e tal, mas enfim, é uma alternativa barata, né? E uma atração, né? Brasília tem. E uma atração, né, para os saudosistas, também, né? E a gente tem que destacar que o líder do campeonato é o Lusiânia, está fazendo uma campanha muito boa. Quer dizer que o campeonato do Distrito Federal, o líder é o do Goiás. O Lusiânia. E o Brasiliense e o Brasília estão ali na vice-liderança. O Gama é que está tentando se recuperar exatamente com esse tipo de contratação. Perfeito, mas temos aqui também minha amiga doutora Quitéria, que vai ter que fazer novos e-mails, né? Porque o pessoal está abarrotando sua caixa lá, né? Mas, doutora Quitéria, você tem novidade aí, né? Tem. Em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia a você, bom dia, Simplício. Pessoal, você sabia que tem algumas pessoas com ciúme, assim, da nossa proximidade, né? Bem, hoje eu estou trazendo sobre a obesidade, né? A obesidade... Então o Simplício está muito bem no programa, né? Vamos usar o Simplício aí como exemplo, né? Mas a novidade da obesidade é que no Brasil tem um índice muito alto de obesos, né? E o que tem de mais recente é a genodiet, ou seja, a genética da dieta, né? Que é personalizada.
Às vezes, o nutricionista, que é excelente, tem que ter o nutricionista, tem que ter o nutrólogo, faz a dieta de acordo com aquilo que você tem que perder peso, no caso, aquela dieta bem balanceada. Mas, às vezes, aquela dieta não é o necessário para você, se não fizer a genética dele para saber qual a dieta adequada e ideal para ele emagrecer. Perfeito. Então, nós temos já o Genodiet, que é feito um exame, feito colhe na saliva. Por sinal, não tem no Brasil, manda para a Itália, né? Tem um preço, um custozinho, e ele vem já a dieta personalizada de acordo com aquilo que ele deve comer para emagrecer. Mas isso o público em geral ainda não tem, então, acesso, não, né? Tem acesso, um ou outro tem, clínica. Exato. Algumas clínicas têm, né? Privadas já tem, mas isso é uma novidade que espero eu que tenha para toda a população. Porque é muito importante ter como saber para você emagrecer. Porque não vai adiantar você tirar o carboidrato, tirar a gordura, que às vezes não é isso que vai te emagrecer. Você sabe, Quitéria, que quando se fala negócio de emagrecer, me lembra uma história que aconteceu comigo há muito tempo, né? Eu engordei, né, há uns 30 anos atrás, né, eu engordei e fui no endocrinologista, né? Chegando lá, ele começou a me receitar um bocado de coisa, só você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer um bocado de coisa. Aí ficou passando aquelas ações, 3 em 3 horas, não sei o que e tal. Quando terminou, eu olhei assim para ela e disse, doutora, eu sei que sem comer eu emagreço. Eu quero que a senhora me ensine a emagrecer comendo. Exatamente essa ideia do Genodiet. Então, você vai emagrecer comendo. Então eu tive uma antevisão. Você vai emagrecer comendo, porque às vezes você precisa de mais carboidrato para emagrecer do que a gordura. Ou vice-versa. Ou mais gordura para emagrecer do que o carboidrato. Perfeito. Mas me diga uma coisa, Quitéria, você também é da Ordem Médica de Brasília. Isso, né? Você é diretora de Relações Públicas. Sou diretora, né, de Relações Públicas da Ordem Médica do Brasília. E me diga uma coisa, e a médica que desertou, que estava no regime de escravidão aí, parece que abriu os olhos e disse, para aí, eu estou trabalhando aqui igual todo mundo ganha 10 mil e eu ganho 400 conto, que história é essa? Exatamente. Haja visto que nós sabíamos, nós médicos do Brasil, sabíamos que esse programa não ia dar certo, né? Onde ela mostrou o contrato... Não tinha risco de dar certo. O contrato que ela mostrou não é um contrato pela OPAS, como o Ministério da Saúde diz que é, né? Quer dizer, o Ministério da Saúde está mentindo. Exatamente. É um contrato... O Caiado, inclusive, o deputado, inclusive, jogou isso em plenário e mostrou o contrato lá, né? Que não é feito... O contrato não é aquele que o Ministério da Saúde diz que é. O contrato foi feito pelo Raul Castro. A maneira dele, e não pela Organização Mundial de Saúde. Mas, Quitéria, só para que o nosso telespectador entenda, o médico que vem de Cuba para cá, ele recebe, me parece que em torno de 10, 12 mil reais. Não, né? O contrato o Brasil é o seguinte, paga. O contrato é o seguinte, é 20 mil. O Brasil paga 20 mil. 10 mil fica em Cuba, 10 mil fica para o médico no Brasil. Só que o médico do Brasil não está recebendo 10 mil, está recebendo 900 reais. Hoje foi dito pelo próprio ministro da Saúde que assumiu no lugar do partido. Quer dizer, então, só para que a gente possa entender, olha, o médico que vem de Cuba, o Brasil paga 20 mil para ele estar aqui. Sendo que desses 20 mil, 10 mil já vai lá para Cuba. Quer dizer, nem passa o médico nem um cheiro. Exato. Aí os outros 10, dos outros 10, só sobra 900 para eles. Realmente. Entendeu? É uma vergonha. E o que a médica está pedindo, que é uma coisa natural e é uma coisa que todos nós queremos, é liberdade. Claro. Nós queremos liberdade. É uma médica de 53 anos, que já tem uma certa idade, desrespeitada no nosso país, onde a Polícia Federal do Brasil está atrás dela. Pois é, então é um regime de escravidão e o Brasil não agindo, ficando calado, se torna cúmplice, entendeu? Desse crime que está sendo cometido, um crime transacional. E mais um agravo. Existem agentes de saúde cubano como médico no Brasil. Por quê? Porque o Ministério da Saúde tirou o poder do CRM do Brasil de avaliar esses médicos, fazer a reválida, para saber se eles tinham qualificações ou não de atender nossos pacientes aqui. Mas Brasil, esse absurdo. Brasil, você Eu vou fazer um apelo aqui rapidamente, Ribeiro. Eu peço a todos os colegas médicos de Brasília, do Brasil, assumam
entrem na OMB. A Ordem Médica do Brasil, já temos 18 mil médicos na Ordem Médica do Brasil, que é para poder a gente mudar esta política médica do Brasil, onde nós médicos do Brasil estamos sendo desrespeitados, não temos mais respeito nenhum pela população, porque está sendo contra a gente. Bem, vamos apurar um pouco mais essa situação para que a gente possa trazer a informação por completo para o nosso telespectador. Mas agora vamos conversar também com um grande amigo, né, o presidente da Academia Brasiliense de Letras, né, o Gentili. O Tribuna Livre hoje recebe um convidado muito especial, né, nosso amigo José Carlos Gentili, né, que é o presidente da Academia de Letras de Brasília, e vem anunciar a realização de um simpósio, né, que vai acontecer no Distrito Federal, que nos honra muito, no dia 10 de setembro. Né? E no dia 10 de setembro é uma data simbólica, né? Porque é o Dia Mundial dos Idiomas, das Línguas, né? E para conversar aqui conosco também, contamos com o nosso grande amigo Luiz Solano, repórter do Planalto. Mas seja bem-vindo ao Tribuna Livre, gente. Muito obrigado, Raimundo Ribeiro, pela oportunidade extraordinária de comunicar da ciência e dizer que a capital da esperança, no dizer de André Malraux, exercita a sua atividade, a sua vocação de grandeza como capital da República, realizando no dia 10 de setembro próximo um simpósio internacional, reunindo todo o mundo lusófono. Será um simpósio internacional linguístico-ortográfico da língua portuguesa, que tem a visão de reunir as cabeças pensantes dos 8 países lusófonos, a fim de proporcionar para os naturais, para os países participantes, não é? Como Angola, Moçambique, Timor-Leste, enfim, as medidas necessárias para que se desenvolva aquela mecânica de simplificação da língua portuguesa. Do Brasil, é o português de Portugal, é o português de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, não é? Então nós temos esse trabalho trazendo não só os ícones da reforma do acordo ortográfico, qual seja no lado da Academia das Ciências de Lisboa, João Malaca Casteleiro, extraordinário filólogo lusitano, como também estamos trazendo para Brasília, para que ele ofereça também os seus subsídios, os seus ensinamentos, a figura extraordinária do nosso Evanildo Cavalcante Bechara. Estamos trazendo também da Universidade de Bentley, nos Estados Unidos, uma figura que hoje é considerada uma das cabeças pensantes no mundo, que é Daniel Everett, o homem que passou 17 anos na Amazônia, estudando como é que se aprende, como é que funciona o aprendizado do idioma dentro de uma sociedade. Algo extraordinário. Estamos trazendo também aquele que foi questionado para que recebesse lá na Svenska Academia, na Suécia, o Prêmio Nobel de Medicina, Miguel Nicoleles. Flamenguista, então, né? Flamenguista. Mas isso mostra que ninguém é perfeito. Né? Mas, ô Solano, você também queria fazer uma pergunta aí para o Gentili, né? Gentili, eu estou muito honrado com a sua presença. Pelos bons tempos de Brasília, você é um pioneiro, você ajudou a construir esta capital federal, e nós de Brasília estamos honrados com essa realização. Mas o Gentili disse que quando ele chegou aqui em Brasília, lá no começo, você já era veterano, né? Cheguei com ele, eu peguei carona na bicicleta dele, mas eu estou muito honrado, nós estamos honrados com esse simpósio que será realizado no dia 10 de setembro. Seja bem-vindo, meu caro Gentili, e que Brasília, então, marque presença nessa realização, nesse conclave, que certamente vai reunir pensantes do mundo inteiro, principalmente o pessoal que fala a língua portuguesa. Isso engrandece muito, um evento desse, engrandece muito a cidade, né, em poder realmente ser a sede desse encontro. Inclusive, meu caro Ribeiro e amigo Solano, que é o homem da hora primeira dessa cidade, como todos nós, não é? Que estamos aqui de forma pioneira, procurando engrandecer, fazer crescer, colocando aquele tijolinho todo dia na construção econômica, literária, porque o Brasil funcionava apenas no litoral.
não é? Verdade. E agora, com a chegada, com essa visão extraordinária de Juscelino Kubitschek, nós estamos desenvolvendo na Interlândia brasileira uma nova projeção, um novo processo civilizatório, reunindo gentes de todos os recantos, mais diversos recantos desse imenso continente que se chama Brasil. Mas olha, ô Gentili, voltando a falar dessa questão da língua, né? Evidentemente temos o português de Moçambique, temos o português de Portugal. Agora, eu acho que não tem nenhum país que tenha um português tão diversificado quanto o Brasil, né? Porque aqui nós temos, por exemplo, o cearês, né? O português se fala lá no Ceará, né? O português se fala no Rio Grande do Sul, né? A grande verdade é que este encontro proporciona e vai proporcionar uma melhor integração para que os pensantes possam interagir em relação a este fato, este elemento da comunicação linguística. Imagine que quando me perguntaram, sim, qual é o país mais populoso de língua portuguesa? E eu disse, claro que é Moçambique, 17 milhões. Bom, aí vem Portugal. Não vem Portugal, vem Angola, 13 milhões. E a seguir, aí vem o antigo condado português com 10 milhões. E o nosso Brasil? Olha o volume da população brasileira, não é? Então, procurava-se sempre amarrar os idiomas a acordos, a estruturas sólidas. Mas não é assim que a língua se desenvolve. A língua se desenvolve pela mecânica diária do linguajar, do falar, como você acabou de falar. É o cearense, é o gaúcho, é o mineiro, né? Esse conglomerado miscigenando, é uma efervescência de procedimentos de mecânica linguística. E todos nós nos entendemos. Imagine que, depois do Brasil, a maior população dita falante em português, que é Moçambique, que tem 17 milhões de falantes, na verdade, só 3% da população moçambicana fala português. O restante falam os idiomas, dialetos, o árabe, enfim. A mesma coisa Angola, da nossa querida Angola, que eu tanto admiro e participo, não é? Ainda os tobas, com suas tribos, com os seus comandos, seus domínios regionais, mantêm ainda os seus dialetos como comunicação permanente. Sem esquecer a Macau, onde tem a grande colônia portuguesa, mas, no entanto, está gravada dentro de um território chinês. Sem falar em Goa também, não é? Então, mas Goa fala português. Goa não fala português e nem Macau fala português, não é? Hoje se fala realmente a língua que a ONU estabelece. Quais são os idiomas oficiais? O árabe, o inglês, o francês, o espanhol e o português, que se questiona que seja a língua oficial. O domínio de uma língua estratificada é aquele idioma, aquela língua que tem como base o poder econômico. Adriano Moreira, belíssimo presidente da Academia das Ciências de Lisboa, dizia numa forma lapidar, a língua transporta valores. Muito bem, é verdade. Mas me diga uma coisa, Gentili, dia 10 e qual o local? Nós estamos realizando este evento no Nereu Ramos. Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. Quero agradecer muito, né, a sua presença, fica o convite para a população do Distrito Federal poder participar e dizer a vocês que, na verdade, Brasília é a síntese, né, de tudo isso, né? Quer dizer, você tem em Brasília sujeito que veio do Rio Grande do Sul, que veio do Ceará, que veio do Piauí, que veio do Rio Grande do Norte, de Mato Grosso, de Goiás, que veio de todos os lugares, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, e certamente com o tempo, né, nós conseguiremos chegar a um determinado momento que vamos unificar, mas por enquanto nós temos várias línguas no Distrito Federal. Muito obrigado e o Tribuna Livre volta já já.
Estamos de volta com Tribuna Livre e agora vamos comentar os assuntos da cidade, né? Para isso nós contamos com a doutora Roberta, né? E meu amigo festejado Luiz Solano, né? Nosso repórter do Planalto, né? Mas, doutora Roberta, antes de começar mesmo os assuntos de interesse geral, parece que você tem um recado para uma telespectadora que está esperando você se manifestar sobre algum lugar. Sim, bom dia Solano, bom dia Raimundo, bom dia você que está nos assistindo. Uma telespectadora, ela enviou um e-mail, o nome dela é Sandra, perguntando sobre o inventário extrajudicial. Ela teve uma dúvida no seguinte, ela tem 5 filhos e esses 5 filhos dela são maiores e ela gostaria de saber se ela poderia fazer esse inventário em cartório. Então hoje nós vamos falar para você que você pode comparecer a qualquer cartório, né? Não precisa ser do cartório de Brasília, pode ser Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer um da federação. Levar os filhos juntos, se forem casados com as esposas, todos os comprovantes de identidade, CPF, comprovante de endereço, constituir um advogado, que nós precisamos de um advogado para poder fazer esse inventário extrajudicial, e comparecer a esse cartório, pagar a taxa, né, os tributos necessários, e o tabelião vai lavrar uma escritura. Após ele lavar essa escritura, você já vai estar com a partilha dos bens, e aí então você poderá vender para um terceiro, só que tem que ser maior de idade os seus filhos. Ele não pode ter nenhum incapaz, ou seja, menor de 18 anos não pode participar do inventário extrajudicial. Né? Muito bem. Prestada a informação, né? Sim, e aí, Edilson, não esqueça de botar aí embaixo, entendeu? O e-mail da doutora Roberta, né? Agora, com informações do Tiago Rombeiro, né? Nós vamos falar sobre algumas coisas que afligiram Brasília durante essa semana, né? Mas, Solano, tem um assunto aqui muito interessante também sobre educação, né? Você sabe que as aulas começaram e ainda assim tem aluno correndo atrás de vaga, né? Cerca de 5 mil crianças estão fora de sala de aula. O governo alega que não há recurso, que as creches não estão funcionando. Estão funcionando. O que está faltando é um gerenciamento. Onde é que está o secretário? A única coisa é a organização, né? É a organização, é fazer um projeto, fazer aí alguma coisa para que essas crianças não fiquem fora de sala de aula. E por falar em organização, Edilson vai colocar uma outra imagem aí, que é o seguinte: o governador pomposamente, né, anunciou que ia entregar o tal do cartão material escolar, né? Olha aí como é que foi a organização. O estouro da boiada, né? Quer dizer, chega lá, anuncia e aí não tem nada organizado, todo mundo entra de uma vez. Quer dizer, é uma coisa louca, realmente é muito complicado, né? Mas, além disso, nós tivemos também um outro problema, e aí na Fercal, quero parabenizar inclusive a comunidade da Fercal, porque lá não tem governo, não tem administração, não tem coisa nenhuma, né? Quer dizer, tem, mas não tem. Não funciona, né? E aí o que acontece? Lá, e isso no mês de novembro, eu estive 3 vezes na Regional de Ensino para denunciar esse problema, o governo não resolveu. E aí a única saída que os moradores encontraram foi fechar as vias. Aí no instante, num clarão, assim, num surto de sabedoria, a Secretaria de Educação encontrou a solução, né? Ou seja, meninos de 5 anos de idade foram transferidos da escola da Rua do Mato para uma outra escola a 20 quilômetros de distância. E o pior, sem direito a ônibus, sem coisa nenhuma, né? Aliás, tem uma imagenzinha também, né, Edilson? Você coloca essa imagem aí para que a gente possa ver, né? Pois essa matéria, entendeu, mostra claramente que o governo é avisado dos problemas, a gente diz para ele que esse problema pode acontecer, mas o governo insiste em só fazer na base da pressão. Quer dizer, você tem que estar pressionando. Mas nós já comentamos aqui, Ribeiro, que a sociedade, ela está se organizando. A sociedade não está mais com medo de enfrentar governo, não. Ela vai para a rua, ela briga e com essas brigas ela alcança os seus objetivos. Você queria dizer E a nossa sociedade, hoje, como ela está tendo um esclarecimento via internet, Facebook, todas as redes sociais, ela também busca esse conhecimento para poder alcançar o objetivo dela. Como é que uma criança vai para uma escola a pé?
Exatamente. Não, e quando não é a pé, os pais é que tem que ficar pagando o transporte escolar. Quer dizer, é uma loucura, realmente. O governo, olha, parece que ele seleciona os mais incompetentes. Não, vem cá, você é muito incompetente, então vem cá trabalhar no meu governo. Que coisa louca, realmente. É o clube dos incompetentes. Agora, a reivindicação do pessoal da Fercal não é só essa, né? A questão do transporte também. É uma vergonha, as paradas cheias, ônibus que não passa. Olha, é uma coisa de maluco. Eu não sei como é que a gente está conseguindo sobreviver, né? E quando passa o ônibus, você não consegue entrar, né? De tão lotado que ele está. Eu tenho uma dúvida, Ribeiro. Se fala em 1.500 ônibus circulando em Brasília, não acredito. Ontem, inclusive, conversei com uma determinada criatura que trabalha na Secretaria de Transporte. Ele disse que não são 1.500 ônibus. Deve estar circulando aí os 600 ônibus novos que foram adquiridos pelo governo. Porque se os 1.500 ônibus estivessem realmente funcionando, nós não estaríamos vendo aí essa situação dos ônibus cheios, as paradas cheias e gente sem poder andar. Mas parece que não é só no ônibus, não, né? Até metrô está pegando fogo agora também, né? Tá, o metrô se transporta 250 mil pessoas dia. O que precisa é renovar essa frota. Renovar não, aumentar o número de vagões e o número de horário. Perfeito. Deixa eu falar um pouquinho também, ô Solano, sobre a questão do apagão. Enquanto isso, está se apagando, né? Quer dizer, essa semana, parte da Asa Sul, seguindo o resto do país, ficou sem eletricidade, né? Sem luz, sem energia, né? E a SEB continua aí pomposamente sendo uma grande empresa. Aliás, né? Grande não, você está sendo muito generoso. É a pior empresa de energia do Brasil. Aliás, esse problema do apagão não é agora não. Esse apagão começou exatamente, meu caro Raimundo Ribeiro, quando a presidente Dilma foi ministra de Minas e Energia. Os apagões eram diários. Aí ela foi promovida a presidente. Foi promovida a presidente e a situação era pior. Pois é, agora deixa eu puxar um pouquinho lá para a minha região também, né? Lá em Sobradinho 2, o Centro de Saúde número 3, nós estivemos lá e falamos com uma pessoa, né? Que foi buscar o remédio de alto custo. Não tem na farmácia. Quer dizer, a Secretaria de Saúde diz que tem, fornece, né? vai fornecer, mas lá na farmácia não chegou e a população é que paga. Agora, a questão da segurança. Olha, foi o tema que dominou a cidade. Brasília vive um estado de guerra e eu acredito, e aí queria ouvir a opinião de vocês, eu acho que o governo, primeiro é o problema, todos nós somos responsáveis, entendeu? Nós precisamos realmente encontrar uma política séria de segurança pública, né? Claro que os governantes são os maiores culpados, mas eu acho que em cima de um crime que está acontecendo, né, tem um outro, que é quando o governo, de uma forma deliberada, e eu diria até criminosa, tenta jogar a população contra a polícia militar. Olha, a polícia militar, eu pessoalmente acho que fazer a operação Tartaruga, Lesma ou o que seja, não é o melhor caminho. Isso eu acho. Mas é um protesto. Mas é um protesto. Agora, o que o governo não pode é querer resolver apenas a consequência. Não resta dúvida, é induvidoso que esse problema começou quando o governador Agnello era candidato, fez promessas para a população, para os membros das corporações e não cumpriu nenhuma. Então, esse é o primeiro ponto. Governador, o senhor precisa, pelo menos, se o senhor não tem condição de resolver o problema, a promessa que o senhor tinha feito lá, chegue para a pessoa e diga, olha pessoal, desculpa, eu enganei vocês e tal, mas daqui a pouco eu vou me embora quando terminar o governo, mas por enquanto vamos ver se a gente resolve. Mas Ribeiro, ele não enfrenta a imprensa, ele não olha para a imprensa, ele não enfrenta a imprensa, ele tem medo, ele baixa os olhos e não tem coragem de usar a imprensa para mostrar o que está errado e o que está certo. O que ele mostra é propaganda enganosa, dizendo que está trabalhando e nada ele está fazendo. É uma pesquisa, doutora Roberta, é uma pesquisa maquiada, essa é a verdade. Não, no último sábado, né, de sábado para domingo, nós tivemos 14 pessoas assassinadas no Distrito Federal. Isso é uma guerra. Isso é pior, entendeu, do que os números do Iraque, o pior do que os números do Afeganistão. Isso é uma vergonha. Mas olha, esse tema de segurança ainda vai render muito e nós vamos ter a oportunidade de dedicar pelo menos uns 10 minutos a essa discussão no próximo programa. Infelizmente o nosso tempo é curto. E sendo assim, eu quero agradecer a presença da doutora Roberta, a presença do nosso festejado Luiz Solano, né? E quero agradecer
principalmente a você, telespectador da TV Brasília, né, que acompanha assiduamente o nosso programa Tribuna Livre. Se Deus quiser, sábado que vem nós estaremos juntos novamente.